Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e essa é a nossa live Orai Sem Cessar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa transmissão. Hoje, dia 16 de julho de 2020, né? Quero agradecer imensamente a todos os irmãos e irmãs pelas manifestações de carinho devido ao meu aniversário, né? Hoje eu completo 35 anos de existência, olha só. Parece que estou completando 25, 19, né? 25 não, né? Parece que estou fazendo 19, 20 anos no máximo. Mas pasmem-se, já são 35 anos. Então, muito obrigado a todos os irmãos e irmãs pelas mensagens de carinho. Obrigado pelo vídeo que a mocidade fez. Obrigado o carinho da Igreja Presbiteriana de Blumenau, dos familiares, de todos. Deus abençoe muito, né? Foi um dia muito especial e vocês cooperaram juntos para que fosse mais especial ainda. Então vamos iniciar a nossa transmissão orando. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por mais um dia que se finda, por uma noite que se inicia, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido muito generoso conosco. Abençoe todos os irmãos e irmãs presentes nesta transmissão, todos que assistirão este vídeo depois. Que a tua bênção, o teu amor esteja com todos eles. Pai eterno, nós colocamos-nos diante de ti, clamando que o Senhor nos dê sabedoria ao ouvirmos a tua voz através da Escritura. Prepara o nosso coração para aprendermos de ti, e eu peço que o Senhor capacite-me, ilumina, meu Pai, para que eu fale de ti e não de mim mesmo, para que juntos cresçamos na prática, no conhecimento da tua Sagrada Escritura. Obrigado, Pai, por todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que manifestaram o seu carinho por ocasião do meu aniversário. Obrigado, Pai, que de fato o teu amor esteja com todos estes. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus abençoe muito a sua vida, é uma alegria tê-lo aqui conosco, né? Ainda que de maneira digital. Lembrando que, diante do último decreto municipal aqui em Blumenau, nós não voltaremos com os cultos tão cedo, né? O decreto saiu no domingo à noite, com validade de 14 dias, suspendendo as atividades religiosas presenciais, tá? Nossa igreja não tinha voltado e agora, também por força desse decreto municipal. De qualquer maneira, estamos juntos aqui pela internet. Que Deus abençoe muito a sua vida. Lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração, de agradecimento. Né? Se você quiser orar por outra pessoa também, coloque nos comentários, tá? Que a gente vai orar depois do estudo. E também, se você nos assiste, dê uma boa noite, um oi, para que enviemos um abraço para ti após o estudo. E vamos lá, Romanos 14, iniciando o capítulo 14 de Romanos. Um texto fácil de ser entendido e difícil de ser vivido. Veja, em Romanos nós não encontramos nada muito fácil, né? Quando é difícil a interpretação, nós não temos dificuldade na prática porque está relacionado à soberania de Deus. Ou seja, estamos nas mãos dele para aquilo que se cumpra. Quando a interpretação do texto é fácil, é muito difícil, porque depende da nossa prática e da nossa atitude, né? Então, Romanos tem disso. Então, vamos lá. Romanos 14, versículos de 1 a 12. Romanos 14, de 1 a 12. Eu lerei o versículo e já lerei os versículos e farei os comentários pertinentes a cada versículo, né? Então vamos lá. Versículo 1, Romanos 14. Eu farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, um português um pouco mais contemporâneo. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Bom, então vamos
Vamos dar uma interpretadinha aqui. A gente vai ter que voltar lá no contexto, por isso que eu estou fuçando aqui na minha colinha que eu fiz no celular, quando nós vimos a introdução. A comunidade dos romanos era composta por cristãos, que eram judeus, ou seja, nasceram judeus, eram comprometidos com a religião judaica, com o judaísmo, e converteram-se ao cristianismo. E esses judeus cristãos ainda guardavam uma série de mandamentos, uma série de regras, de leis pertinentes à religião judaica. E eles iniciaram esta igreja em Roma. Bom, logo, os cristãos que não eram judeus acabaram adotando essas práticas dos judeus. E era uma igreja predominantemente judaica, né, cristã judaica no primeiro momento, mas depois cresceu muito. Muitos gentios também vieram, mas seguiam à risca, né, os costumes judaicos. Passado um tempo, os judeus são expulsos de Roma. Daqui a pouco, o imperador que expulsou morre e eles voltam. Quando eles voltam, os judeus, os cristãos que são gentios, os cristãos que não são judeus, não foram expulsos, ficaram lá. Eles encontram uma igreja muito diferente da que eles tinham deixado. Ou seja, muitos costumes, muita questão cultural, muita prática judaica havia sido deixada de lado pelos cristãos. Isso inicia, então, uma disputa, um problema interno nesta comunidade. E Paulo agora vai tratar desse assunto, né? O versículo 1 diz que nós devemos aceitar os fracos, ou débil na fé, como diz o Almeida. É óbvio que essa fraqueza que o texto fala não são pessoas que têm fraqueza de caráter, não é uma fraqueza moral, não é nenhuma fraqueza física, enfim. Mas, para Paulo, esses judeus cristãos, ou mesmo gentios cristãos que defendiam ainda essa série de guardas do Antigo Testamento e etc., ele vai tomar por fraco na fé, num sentido de que precisa amadurecer. Então não é uma crítica que Paulo está fazendo, mas uma recomendação, puxãozinho de orelha bom, chamando-os de fraco na fé, ou débeis na fé, como diz o Almeida, Revista Atualizada. A ideia não é assim, de humilhação, de maneira nenhuma, né? Mas é um convite ao amadurecimento. Mas veja lá, o que Paulo está falando já nesse primeiro versículo? Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Aceita entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Paulo inicia o capítulo 14, esses 12 versículos, com uma série de recomendações para essa comunidade que tem tudo a ver com equilíbrio. Equilíbrio. Opiniões equilibradas. Opiniões equilibradas. O termo grego aqui para acolher ou aceitar vai muito além do que tolerar, respeitar a opinião do outro. O termo aqui aponta para um relacionamento. Poderíamos dizer assim: essa pessoa que discorda de você, essa pessoa que tem essa posição diferente, no caso que ele chama aqui os fracos, devem ser aceitos por vocês e recolhidos por vocês nos seus relacionamentos. Ou seja, essas pessoas têm que ser seus amigos, suas amigas, estarem no seu coração e fazerem parte do seu círculo pessoal. Ou seja, a opinião é menor do que o amor fraterno. A opinião e a divergência é menor do que o amor fraterno, é menor do que o relacionamento. Então, aceitar e acolher vai muito mais daquela opinião, assim, eu respeito a opinião do outro, mas ele que não vem aqui, né? Vou usar um termo lá do oeste catarinense para os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo aí de Xanxerê e arredores, né? Sabe aquela pessoa que é reinenta? A gente ouvia muito esse termo lá, né? Então, o reinento, a gente geralmente, aquela pessoa que quer se sobressair sempre, quer mandar, quer ser o chefe, né? Quer sempre ter razão, quer mandar em tudo, em todos, não aceita opinião alheia. Paulo desconstrói esse sentido, né? Dessa palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Aprendi lá em Xanxerê, o reinento, né? O reinenta, que quer ficar reinando né? Lá no, um neologismo, né? Muito peculiar ali do oeste catarinense, entre tantas outras coisas.
Mas a ideia não é simplesmente, eu respeito a tua opinião, mas você que se vire. A ideia de Paulo é que dentro da comunidade cristã, apesar dessa divergência que havia, eles deveriam ser amigos, deveriam ter um relacionamento, algo em comum. Deviam estar nos seus ciclos de amizade e também no seu coração. Versículo 2. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Bom, seriam esses vegetarianos, os primeiros vegetarianos? Então, não tem muito a ver com isso, tá? De quem que vocês lembram? De quem vocês lembram quando você pensa nisso? Alguém que foi para um lugar bacana e tinha uma refeição muito chique, com muita coisa gostosa, com muita iguaria do rei, e essa pessoa ou estas pessoas, esses jovens, falam o seguinte: não, nós vamos comer só verduras e legumes. Quem é que se lembra dessa passagem? Você se lembra, Aline? Não se lembra? A Aline não se lembra, não é possível. Tem até uma música do Resgate, né? Que fala sobre isso, né? De Daniel, né? Falando de Daniel. Quando o rei serve, a música do Resgate chama exatamente Daniel. A mesa farta, o que eles fazem? Não, nós não vamos nos contaminar com a comida. Dê para nós só vegetais, etc. Lembrei. A Aline lembrou. Os judeus cristãos, não é que eles eram vegetarianos. Eles não comiam a carne que era vendida no açougue de Roma. Tá? Aliás, poderiam ser vegetarianos também, apesar de não ter... a Gaia matou a charada aqui. É que lá demora, né? A gente tem um atraso aqui no vídeo, né? Tem um lag, mas é Daniel. Eles, provavelmente, para matar o animal, para fazer a carne, para que o judeu coma, até hoje, né? É cheio de ritualística. Tem poucos abatedouros no Brasil que são credenciados por rabinos para abater a carne que o judeu vai comer. Até hoje. Então, provavelmente, essa comunidade, eles até comiam carne quando eles estavam em Jerusalém, ou eles abatiam um animal, sabiam a origem do animal. O judeu é muito supersticioso, até hoje, inclusive, tá? Apesar de tantas coisas. Bom, então vamos pensar aqui nessa ideia. Esses fracos na fé, segundo Paulo, que era uma ideia de que precisavam amadurecer um pouquinho a sua concepção, o que eles faziam? Não, nós somos como Daniel. Por isso que nós não comemos carne aqui em Roma, porque essa carne de vocês é impura. Logo, quem come é impuro. E isso tornou-se um quê de superioridade. Então, esses fracos, em algum momento, se sentiam superiores. Nós não vamos comer essa carne, porque lembra-se de Daniel? E olha que coisa interessante. Não é bíblico isso aí? Não está lá no livro de Daniel mesmo? Não foi o que Daniel fez? Não teriam eles razão? E agora Paulo vai e chama eles de fraco na fé. O Almeida traduz por débil na fé. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Veja, a Bíblia tirada do seu contexto para justificar algo hoje é muito perigosa. E, por um outro lado, havia aqueles que também podiam comer de tudo. De tudo é de tudo aqui, tá? O verbo grego aqui quer comer alface, beterraba, carne de porco, carne de javali, carne de camelo, carne de macaco. Não, carne de macaco não, né, gente? Tem algumas coisas que eu acho que realmente não foram feitas para serem comidas, né? Viu que esse negócio de comer coisa estranha deu um monte de problema para a gente, né? Então, largar a mão disso aí. Então, esse que era o problema da comunidade. Uma vez que eles preferiram se alimentar só por vegetais, verduras, legumes, etc., hortaliças, porque nós não nos contaminamos. Nós estamos puros ainda. Agora, vocês que comem essa carne aí, que o animal não foi abatido de maneira apropriada, vocês são impuros. E isso dá problema. Veja que situação. Os caras estavam brigando por causa de comida. Por causa de comida. Versículo 3. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Olha que situação difícil que Paulo faz. Ele tenta estabelecer o que é o mais difícil dentro de uma igreja: equilíbrio. A igreja, nós seres humanos, vou dizer a igreja no sentido genérico, né? Todo ser humano é desequilibrado, né? Nós geralmente nos achegamos às pessoas que têm o mesmo ponto de vista.
E aí há um equilíbrio quando tem um monte de gente que pensa igual. Até que um que pensa igual a gente sobre um tema diferente. Olha, 99 coisas eu penso como você, mas aquela eu acho que tem que ser azul. Aí já começou o conflito, já desequilibra. Paulo está trazendo uma lição difícil, uma prática difícil de equilíbrio para esta comunidade. Se por um lado o fraco na fé, que diz que não come a carne, é um grau de superioridade. Aí o povo que come a carne começou a julgar, começou a desprezar, começou a tirar sarro. Essa ideia aqui de desprezar, né? Essa ideia do desprezar, que tem uma ideia assim de desleixo, de falar assim, ó o bocói, ó o que não come carne aí, ó o vegetal, ó o comedor de batata, sabe essa coisa de deboche? E aí então o outro se julgava superior, eu como de tudo, porque eu sou salvo por Jesus. E eu acredito que o ser humano é ruim em todas as eras. Eu aposto que quando tinha uma festa na igreja de Roma, o povo que comia carne fazia questão de levar aquela carnona gigante e ficar comendo do lado, nham, 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 do lado do outro que não come. Em compensação, o outro levava que a batata doce desse tamanho, assim, assada, roxa, e ficava lá, ó Deus, obrigado pela batata pura, que eu não sou igual esse que come carne impura, que a gente não sabe como o animal foi abatido. Sabe como é que é a relação humana, né? Então veja, Paulo agora equilibra os dois polos. Ó, é o seguinte, você come de tudo, fica na tua. Você não come de nada, come só a cenoura, fica na tua também. Porque Deus aceitou a ambos. E o próprio termo lá em cima fala, não é a comida que deve fazer com que vocês se dissociem. É o termo lá, acolhei ou aceitai os fracos, os pequenos, os débeis, os que precisam amadurecer um pouquinho. É uma ideia de incluí-los no seu ciclo de amizades e no seu coração. Ou seja, apesar da divergência, vocês devem ser amigos. Dificílimo, tá? De se viver. Fácil de entender o texto, né? Mas difícil de viver. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. Ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Então, Paulo vai usar agora uma figura do lar. Esse termo escravo de alguém aqui não é o escravo doulos, aquele que servia nas coisas pesadas, né? Era o escravo doméstico. Eu esqueci agora o termo grego aqui, tá, gente, para o escravo doméstico. Mas era o escravo doméstico, era o funcionário da casa, mas deixava de ser escravo, né? E não existisse, uma pessoa de fora não podia dar uma ordem para o empregado doméstico, para o escravo doméstico, né? Era uma questão civil da época. Então, Paulo usa esse símbolo agora para dizer: ora, não deve dar palpite um na vida do outro. Você não deve ficar ali criando circunstâncias, ou seja, você que não quer comer a bendita carne, não vai ficar determinando ao que come e vice-versa. Tá? E aí essa coisa, né? Um torcendo pelo fracasso do outro. Porque se acontece algo de ruim com aquele que você discorda e é brigaiado e coisa, o que vai falar? Ah lá, ó, falei para você não comer carne. Você comeu? Olha aí agora como é que está a sua vida. Ou o outro que come só o legume. Viu? Falei para você que você podia comer carne, que você não vive a graça de Deus, não vive a liberdade de Jesus. Agora está acontecendo essas coisas na sua vida, viu? Porque você tem o coração muito duro. E veja, Paulo fala, pare com isso. Se vocês são os servidores domésticos, é o Senhor, ou seja, nós somos esses escravos domésticos aqui, né, do Senhor, que servimos, ou seja, nosso sucesso, o nosso fracasso depende dele, não dos outros. Vamos fazer torcida contra quem pensa diferente de você. Versículo 5. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. O versículo 6, que complementa. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar glórias e dar graças a Deus. É um texto até difícil para mim, né? Eu às vezes gosto de debater algumas coisas, de criar, de tentar, e esse texto foi muito pertinente para mim próprio. Foi um texto que está me ensinando, à medida que eu
à tarde comecei a estudá-la, dar uma olhadinha aqui no grego, ver como é que as coisinhas estavam organizadas, alguns comentários. E, poxa, é um texto que me pegou muito nesse sentido, de ter que acolher, né? E daí Paulo fala, o negócio é o seguinte, é de Jesus, o amor é maior do que essas coisas. Para quem, né, eu sempre tive aquele pavor do adventista guardar o sétimo dia e ficar naquela coisa do sétimo dia, e Paulo vai e fala, olha, é o seguinte, se ele quer guardar o sétimo dia, que é o sábado, e ele faz isso para honrar o Senhor, ele tem que ser seu amigo e tem que estar no teu coração, e você tem que amá-lo de qualquer maneira. E ele que guarda o sábado não tem que botar o dedo na sua cara e falar que você é ímpio, que você é ignorante bíblico, que você faz errado, porque você não guarda dia nenhum, ou porque guarda segunda-feira, ou a terça, ou o domingo, ou o dia 29 de fevereiro a cada 6 anos. Paulo fala, o negócio é o equilíbrio. Sabe por quê? Para Paulo, esta parte da escritura, o que ele está ensinando aqui agora, apesar de ser fundamental para a vivência cristã, por incrível que pareça, Paulo fala, olha, isso é uma coisa secundária, né? Vocês têm que amadurecer e ver que isso é algo desnecessário de ficar discutindo aí. Então, cresça, igreja, amadureça. Então, Paulo dá uma estilingadinha aqui também. Eu guardo o sábado. Faz isso para honrar o Senhor? Maravilha. Não queira impor isto, não queira obrigar a consciência de quem acha que todos os dias são iguais. Tá? Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Ou seja, se a nossa vida agora é para Jesus, se nós pertencemos a Jesus, se nós somos dele, nos tornamos escravos de Jesus, e vimos Paulo falar muitas vezes que nós temos que ser escravos de Jesus, ou seja, abrir mão da nossa vontade para servir única e exclusivamente à vontade do nosso Senhor, por que a gente vai ficar estabelecendo a nossa própria interpretação, principalmente desses temas, né? Daqui de guarda dia, não guarda dia, de come isso, não come aquilo, como nós vamos obrigar a mente das pessoas? Fala, olha, para com isso. Vocês não têm que ficar aí devorando uns aos outros, na própria linguagem de Paulo também, né? E outra, se vivemos para Deus e o critério nosso é amar o próximo como ele nos amou, ou seja, nós também temos que viver para Deus, mas servindo ao próximo também, né? Amor ao outro. Versículo 8. Se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Veja, Paulo estabelece esse critério do senhorio de Jesus e a gente, enquanto servo, mais importante do que opiniões particulares. E veja, Paulo não ataca e nem acata opinião nenhuma. Paulo podia falar, eu sou judeu, então eu gosto mais desse pessoal aí que não come carne de porco. Ou não, eu sou aquele que fui o apóstolo dos gentios, apesar de ser judeu, eu considerei tudo de judeu como lixo, que ele vai falar em outro texto lá que o termo não é bem lixo, né? Considero tudo como esterco, é o texto que algumas traduções trazem, né? Para servir a Cristo, para que a graça de Cristo e etc. Né? Mas veja, Paulo não dá um partido de ninguém, não acata e nem desacata, mas diz o contrário. Irmãos e irmãs de Roma, vivam em equilíbrio. E a divergência de vocês aí, se é essa questão de costume, se é de comida, se é de guardar dia, se é de usar calça, de usar saia, de usar bermuda, de cortar cabelo, de fazer tatuagem, de pôr piercing, de pintar o cabelo de colorido, de 5, 6 cores, fala, isso aí é menor do que o amor que vocês têm por Cristo. É menor do que o amor que vocês têm uns pelos outros. Não é fato excludente para se odiarem. Então parem com isso e vivam no Senhor, porque agora vocês são do Senhor. Poxa, pastor, mas que coisa difícil. Claro que é. Você pegar alguém que discorda de você e ser amigo dele, amigo dela, e essa pessoa estar no seu coração, apesar de discordar, é dificílimo. Mas é o que Paulo fala. O chamado de vocês não é para ficar aí se pegando em questiúnculas, em coisas supérfluas. Há tanta coisa para se fazer em Roma, tanto evangelho para se pregar, tantas pessoas miseráveis que precisavam do acolhimento, e vocês estão aí brigando por causa de comer batata ou comer chuchu. 10. 9. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ou seja, a ressurreição de Cristo, que é para a gente o ápice da nossa esperança, da nossa convicção, né? da plenitude de Cristo vence a morte, Cristo vence o pecado, nos salva e também nos dá uma vida eterna, ou seja, esse ato do Cristo ressurreto que mostra a autoridade, a glória dele, ou seja, é Senhor nosso.
Então a nossa vida não pertence a nós. Falar que ele é Senhor de vivos e mortos, você fala, olha, a vida de vocês pertence a ele. Logo, vivam aquilo que ele mandou viverem. O que ele falou? Né? Que amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o próximo como ele nos amou. Versículo 10. Portanto, por que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? Veja, Paulo batendo de um lado. Ora, você que é o judeuzão aí, que guarda o sábado, que não come carne de porco, que não bebe chimarrão, que não bebe café, que não come isso, que fica escandalizado com aquilo, que tem que dar 7 voltas em volta da cama antes de dormir, que fala que tem que usar calça, que não pode usar bermuda, que é pecado, que se mulher botar calça não é de Deus, que se fazer um corte de cabelo diferente não é de Deus, que se pôr piercing é do Satanás, que fazer tatuagem é do diabo, que se bebe cerveja, se não bebe cerveja, se assiste futebol, se não assiste futebol, e tantas outras coisas, né? Fala, olha, não é função tua condenar as pessoas. Deus nos colocou por juiz. E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Então você que é aquele crente tranquilão, que usa vai de bermuda e chinela havaiana na igreja quando está calor, toma umas Coca-Cola aí no almoço, que torce pro Corinthians, e ouve de vez em quando as músicas do Tãozinho Chororó, né? Mas é um cara crente, um cara firme, etc. Isso aí você vai desprezar o outro? Mas ele é um chato. Né? Eu vim de camiseta aí, pegou no meu pé que eu tinha que vir de terno. Não tem que ter desprezo, não tem que ter nem condenação, tampouco desprezo. Tem que ter equilíbrio e amor. O amor é maior do que isso tudo. Oh, que pancada para as igrejas de hoje, né, que Paulo deixou. Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. Ou seja, Paulo nos convida a nos colocar diante do tribunal de Deus. Oh, peraí, então, Deus agora Deus não é mais o juiz, é você. É você que vai proferir juízo condenatório ou absolvitório, né? Você que absolveu, você que condenou. E exatamente, se remontar essa ideia de tribunal, falar o seguinte, se alguém tem que esquadrinhar o coração, lembra que o salmista pede para Deus, esquadrinha, passa o esquadro, mede milimetricamente o meu coração, né? Ou seja, clamando para que Deus fosse o juiz dele. Então, quem faz isso é Deus. Versículo 11. É isto que as escrituras sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Texto de Isaías, né? Ou seja, com tatuagem ou sem tatuagem, comendo carne ou comendo legume, calça ou bermuda, guardando sábado, guardando a segunda, não guardando dia nenhum. Ouvindo só música do Inário, ouvindo música do Resgate, do Fernandinho, do Estãozinho Chororó. Todos são de Deus. Tá? E é interessante que quando há a prática e o exercício do amor, questões como essas, que são muito mais culturais, não podem ser maiores do que o amor de uns pelos outros. Ou veja que Paulo dá o direito de discordar. Paulo dá o direito de você ser vegetariano, vegano, de comer carne, de não comer carne, de comer só costela de boi, de comer qualquer carne que seja legalizada, né? Vai comer uma carne de caça ilegal, né? É ilegal. E a Bíblia já falou que a gente tem que estar sujeito ao magistrado civil. Então, se tem uma lei no Brasil que fala que você não deve comer carne de caça ilegal, não coma. Que é crime, logo é pecado, tá? Mas, no geral, o que é legal, você pode comer... Se você vai num criador de minhoca, que vende minhoca, e a minhoca é para consumo humano, né? Se você tem um lugar que faz barata, que a barata é criada ali, pode ser... Come barata. Um problema teu. Mas você não pode obrigar a consciência do outro que não come. Ó, se você não comer, você não é de Deus. Este que era o problema aqui. Isso que trazia problemas. Versículo 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, quem deve esquadrinhar o nosso coração e apitar o nosso juízo é Deus. Como que Deus faz isso? Como que Deus é o nosso juiz? Pela Escritura. Pela Escritura. Tá? Pela Escritura. Eu acho que a grande aplicação para os dias de hoje, e eu acho que é um texto muito moderno, né? Eu não sei se você concorda comigo, você que está assistindo. É muito moderno esse texto. Assim, parece que Paulo está falando para a gente hoje, não parece? Não parece que Paulo está lá numa escola dominical, puxando a orelha da gente? E não pensa que a carapuça não serve em mim, serve em mim também. Esse texto mexeu comigo. Nesse falou, poxa, quanto tempo eu andei cego aí, botando dedão na cara dos outros, e brigando, e julgando, e reclamando. E Paulo falou, o negócio é o seguinte, o amor tem que ser maior do que isso. E não é tolerância de, eu respeito a opinião, mas não mexe comigo. É o seguinte, cara, ó, eu discordo de você totalmente, mas vamos jantar lá em casa, lá, pra gente se divertir um pouco. Que coisa, né? Que
Que texto. Então, olha, muito cuidado. Há hoje uma ideia de estereótipo. Nós queremos estereotipar pessoas. E como é que funciona? Você cria um conceito do que é cristão na tua cabeça. E você quer que o outro seja como você. Tanto de um lado quanto de outro. Se você é da velha guarda, do órgão de tubo, dos hinos cantados com vozes separadas, daquela época, né, que todos os irmãos homens iam na igreja de terno e as mulheres também, com aqueles vestidões longos, né, com aquelas bíblias encapadas, aquela coisa fina, que quando dava o primeiro acorde do órgão, a igreja se colocava em pé e vinha o pastor de toga, com 2 diáconos acompanhando do fundo da igreja, e aí toda a igreja o recebia em pé até o púlpito. Daí no púlpito o diácono de plantão levava a Bíblia de púlpito e abria na leitura para que o pastor lesse e conduzisse a liturgia, e alguns presbíteros de toga ou também de terno sentavam-se ali ao fundo para assistir o culto do púlpito, né? Ou se você é dessa época que pinta agora a igreja com fundo de preto, que o pastor prega de bermuda, camiseta, cheio de pulseira no braço, com brinco e all-star, e o púlpito é um latão, sabe aqueles barril de navio, de transportar, pinta aquilo lá de preto fosco, bota uma foto, bota um monte de neon, de pisca-pisca, solta fumaça, e vai a molecada também de bermuda, de piercing atravessado no nariz, nos olhos, na boca, e com as bíblias tudo no celular, no tablet. Olha, se o coração de um e de outro é sincero diante de Deus, e aquilo que ele faz é para honrar a Deus, nenhum obrigue a consciência do outro. E depois, na hora do lanche lá no fundo, um tem que abraçar o outro e amar o outro de verdade. Que desafio, né? Que desafio. Ainda mais nós que estamos vendo essa época de transição. Os últimos anos, nós estamos vendo a transição. Quando você está no começo de uma era, é muito mais fácil. Quando você está finalizando uma era, também é muito mais fácil. Mas quando você está na transição de uma era para outra, é transição. Então nós estamos aí sendo confrontados diariamente. Mas o que a gente faz? Ama. E o amor vai fazer o resto. Então que Deus nos abençoe com esta mensagem escrita há 1000 e vai tantos anos atrás, né? Pelo menos há 1950 anos atrás, 2000 anos atrás, sei lá, e tão pertinente para os dias de hoje. Então vamos lá para os nossos pedidos de oração. Se você ainda não colocou o seu pedido de oração, dá tempo, tá? Que daí eu vou rolar a barrinha, vou lá em cima. Ou lá em riba, né? Lá em riba. Vamos lá. Então dá tempo, tá? De você colocar o seu pedido de oração, intercessão, oração pelos outros, gratidão, enfim. Depois a gente vai mandar boa noite. Então, o primeiro pedido de oração que aparece para mim aqui é da Solange. Pede oração por ela, pelos seus filhos e todos os amigos da igreja, lá de Igreja Presbiteriana de Xanxerê. E pede para os irmãos da Igreja Presbiteriana de Blumenau também. Peço que Deus abençoe. E pede por mim, obrigado. Hoje é meu aniversário. Obrigado, Solange. Obrigado. Nosso irmão, presbítero Max, pede oração pela dona Marisa, que amanhã fará uma cirurgia em Florianópolis. Também pela Aidi, que fará uma cirurgia para retirada de nódulo. É uma cirurgia na cabeça, né? Amanhã. Então, amanhã a cirurgia da dona Marisa e da Aidi, amigas do presbítero Max. Esquenta a cabeça não, Max. Esses corretores de celular botam o termo que eles querem, né? Entendemos que é fará. A Gaia, que acertou a resposta de Daniel também. A Letícia pede oração pela dona Jaci, né? Nossa irmã, que esse ano completará 101 anos. Está com a saúde. Está com a saúde até para quem tem 101 anos, né? Apesar das debilidades que ela tem tido nos últimos anos. Dona Jaci está bem, né? Dentro da idade, mas 101 anos o próprio corpo já está cansado, né? Limitado. Então a gente tem que sempre orar pela dona Jaci.
todos os dias, orar pela dona Jaci, pela saúde dela, agradecendo a Deus pela trajetória dessa mulher que nasceu em berço cristão, que foi pioneira da Igreja Cristã de Blumenau, que herdou a fé dos pais, um testemunho, um caráter ilibado, né? Um exemplo para todos nós. A nossa irmã Léo pede oração pelo senhor Mário, que é pai do chefe dela, que novamente está internado na UTI com pneumonia. Então, olhar pelo Mário. O João, ou João vizinho, né? João vizinho de porta. Pede oração pela sua esposa Tamires. Ontem ela estava mal devido a uma infecção que chegou aos rins. Ela já está melhor, mas pede oração pela sua recuperação. Então, orar pela nossa irmã Tamires, né, com esse quadro infeccioso renal. Então, orar pela sua recuperação. Nosso irmão Osni pede oração pela sua sobrinha Cristina, que passará novamente por cirurgia semana que vem. Então, pela Cristina. A nossa irmã Carmen pede oração pela Priscila, que é a sua nora, que está trabalhando em tempo integral na UTI dos transplantados no Hospital Santa Isabel. Então, pela Priscila, né, pessoal da saúde na linha de frente, né, correndo risco maior de contágio. Então, vamos orar por todos esses pedidos, colocando nas mãos do Senhor. Pai eterno, assim como aqui já mencionado, todos esses pedidos que o Senhor já conhecia desde antes da fundação do mundo, nós colocamos diante de Ti, suplicando a Tua misericórdia, a Tua intervenção, em especial pela saúde. Todos esses irmãos que estão enfermos, irmãs que estão enfermas, Pai, cremos no Teu poder para curá-los, para curá-las, para reverter o quadro. Cremos que o Senhor é poderoso para operar um milagre nestas vidas. Por isso nós entregamos a Ti, ó Deus. O nosso desejo é vê-las bem, ver essas pessoas recuperadas, com a saúde plena. Mas seja feita a Tua vontade. E que se houver cura, houver milagre, ó Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome. Que somente Jesus seja lembrado nestas curas, pois importa que todos nós diminuamos e Tu cresças. Senhor, nós intercedemos pelos familiares dessas pessoas que estão enfermas. Pai, como é difícil para a família ficar neste impasse, nesta ansiedade. Santo Espírito, console, conforte. Santo Espírito, tenha misericórdia desses familiares. Tenha misericórdia, Deus, de todos que sofrem juntos com as pessoas que estão enfermas. Colocamos nas Tuas mãos, ó Deus. Pai, nós intercedemos pelo mundo, que ainda sofre com a epidemia pelo Covid-19. Tenha misericórdia de todos nós, Deus. Tenha misericórdia. Pai, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua bênção seja derramada sobre o mundo, que sofre por causa da epidemia, por causa do impacto econômico e de outras coisas que já antecediam isso, que trazem dor e tristeza às pessoas. Dependemos totalmente de Ti, Jesus. Ousamos afirmar como o apóstolo, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Deus, colocamos diante de Ti todos os irmãos e irmãs que estão presentes nesta live e todos que assistirão depois. Pai, abençoa-os, supre-os em todas as suas necessidades e derrama a bênção sem medida sobre a vida de cada um e de cada uma. Pai eterno, até agora, nós temos visto a Tua boa mão, o Teu cuidado e o Teu amor em cada ato, em cada detalhe da nossa vida e cremos que não será diferente. Então, Senhor, com este mesmo amor que o Senhor tem demonstrado a nós, seja misericordioso com todos os pedidos que foram feitos aqui, com todos os motivos que foram expostos aqui e já lidos. Suplicamos, ó Pai, a Tua cura, a Tua restauração, o Teu amor, o Teu cuidado e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos lá para os nossos abraços.
Vamos subir aqui, que às vezes dá uma travada. Vamos lá. Pronto, destravou minha barrinha aqui, já dá uma travadinha. Então, boa noite, Léo. Deus abençoe muito. Um abração para ti, para o presbítero Max. Deus abençoe muito. Um abraço para a Aline, que está ali no sofá. Um abração para a tia Fi, para o Chico, que Deus abençoe. Boa noite, obrigado pela companhia. Hoje a barrinha, tá? Amo barrinha. Aí, voltou. Um abraço para o Omar, um abraço para nossa irmã Carmen, para todos os seus familiares daqui do Brasil, do Chile, que Deus os abençoe muito, que cuide, fortaleça. Um abração para nossa irmã Solange, muito obrigado, Solange, muito obrigado a todos os irmãos e irmãs aqui pelas manifestações pelo meu aniversário, Deus lhes abençoe, muito obrigado pelas palavras carinhosas. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ananda, Samanda, os nossos irmãos lá de Xanxerê. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um abração para minha sogra, Alice. Boa noite. Um abração para nossa irmã Letícia, para o presbítero Ricardo. Lá, mandar um abração para Tereza Vasques, lá do Chile, né? Olha, Chico, ontem o Max falou que tínhamos irmãos dos Estados Unidos, né? Temos irmãos do Chile também nos assistindo. Falou, tem mais audiência que o Jornal Nacional isso aqui. É coisa fina. Um abração para nossa irmã Dulceleia Pereira, lá de Itapema. Que Deus abençoe. Sempre ligadinha conosco. Obrigado pelas palavras. Boa noite, Marlene. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um abração para ti, para o esposo, para toda a sua família. Deus abençoe, Gaia. Boa noite. Um abração para o seu Osias Costa, para sua esposa. Deus abençoe. Boa noite. São os nossos irmãos que estão em Rio dos Cedros, né? Cidade linda. Um abração para a tia Clarete. Deus abençoe, tia Clarete. Um abração para a senhora, para o tio Zé, para a Pri, para o Dudu, para a Daia, para a Laura, para o André, para o Andrezinho, né? Para todo mundo aqui, ó. Se for falar de todo mundo mesmo, aí vai ser uma live só para lembrar todo o povo da linha. Família grande, né? Família grande. Um abração para o diácono Osni. Boa noite, Deus abençoe, Osni. Um abração para a Valéria. Um abração para a dona Zeni, para o presbítero Alduíno, para a Ana Paula, lá da Igreja Prestante de Xanxerê. Que Deus abençoe muito. Também amamos muito a senhora, o seu Dino. E a Ana amamos mais ou menos, né? 50%. Mas amamos também, né? Deus abençoe muito. Brincadeira, né? A gente ama 100%. Nos sentimos da família deles, né? Que Deus abençoe muito, viu, dona Zeni? Um abração para Denise. Deus abençoe Denise, Marília, toda a família, né? Um abração. Boa noite, Rose Andrade. Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. Um abração para o João, vizinho. Melhoras para a Tamires, né? Se Deus quiser, ela vai ficar boa logo, né? Tomando 35 litros de água, né? Os médicos falam umas coisas assim pra gente quando fica as coisas do rim, é isso aí, né? Tomar um monte de água. Eu tomo 15 litros de Coca-Cola. Falo, não, tem que ser água. Um abração para Marisa, para o presbítero Adir, que Deus abençoe muito a vida dos irmãos e irmãs, né? Um abração, Marisa. Um abração, presbítero Adir. Um abração, presbítero Esmerentino, né? Nosso presbítero emérito. Muita saudade dele. Que Deus abençoe. Boa noite, como diz a Marília, né? Para a tia Duza. Deus abençoe. Nossa irmã Duza Romeiro. Um abração para ti. Deus abençoe toda a família. Um abração para a Rosane Melo, lá de Xanxerê, para o Paim,
para o Gabriel, né, para toda a família Melo, que Deus abençoe muito a vida de vocês aí em Xanxerê. Muita saudade de vocês também. Toda vez que eu como pastel de carne, eu lembro de você, viu, Rosane? Pastelzinho de carne e ovo. Um abração para o Marcelo, para a Denise, para a Manu. Deus abençoe muito vocês. Família abençoada aqui de Xanxerê, de Blumenau, membros da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Deus abençoe muito, viu, Marcelo? Saudade de vocês também, né? A Denise fala bolo de milho com goiabada mais gostoso que existe. Um abração para Edna. Deus abençoe, Edna. Deixa um abração para o Pedro, para o Mateus, né? A Edna, esposa do presbítero Pedro e mãe do Mateus, lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. E tem o gatão lá, né? O Negão. O Negão, a figura, né? Então, são gateiros também, né? O Pedro ama aquele gato. Deus abençoe. O Pedro prendia o gato quando a gente ia lá para a Aline poder ver o Negão. Deus abençoe, viu, Edna? Saudade de vocês. Manda um abraço para o Pedro, um abraço para o Mateus. E eu acho que são esses. Ah, o Alex, apareceu o Alex agora para mim. Então, um abração ao Alex Melo, né? Deus abençoe. Fanático torcedor do Inter, né? O colorado mais fanático de Xanxerê é o Alex. Apareceu mais algum nome aí, Anine? Ah, um abração para nossa irmã Antônia, né, do membro da congregação de Topavazinha. Que Deus abençoe. Um abração para Elivânia. A Margarida, que é a irmã da Bernadette. Ah, e nossa irmã Margarida, irmã da Bernadette, tia do Tiago, do Mateus, da Maria, né? Então, nós vamos orar encerrando, né? Nos despedir com a bênção do Senhor. Então, boa noite a todos e a todas. Nos receber a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então voltamos amanhã, às 19h30, com o louvor e às 20 horas com a palavra, continuando nossos estudos em Romanos. Que Deus abençoe muito a todos e a todas. Boa noite.